Então eu tive que dar uma pausa ali na aula para ver se estava gravando. Eu estou fazendo os vídeos menores agora para facilitar depois a transferência para vocês também, porque tem dado, às vezes eu gravo a aula inteira e ele acaba cortando. Mas o que eu estava falando ali então é que faz parte da natureza da raiva. Ela é uma emoção complexa, então ela envolve o ato, a pessoa, né? E ela exige que ela envolve tanto o ato quanto a pessoa, e o ato precisa ser um ato considerado como errado do ponto de vista moral. Não pode ser simplesmente uma ação, sei lá, alguém não me deu bom dia, né? Isso não é uma falta de cortesia, mas não é um dano suficiente para gerar um estado de raiva, né? A gente diz no cotidiano, por exemplo, oh, que raiva dessa pessoa que não sai da minha frente no trânsito, né? Mas esse não é um tipo vê que não é uma coisa sendo mais precisa, assim, né? Ela diz que tu percebe que a pessoa não está fazendo aquilo intencionalmente, né? Não quer produzir nenhuma ofensa ou dano particular para ti, né? E portanto não pode ser considerado, né, como sendo um caso de raiva nesse sentido, raiva no sentido próprio, né? Embora a gente use a expressão dessa forma. A raiva, então, ela sempre tem relação com uma espécie de resposta de dor a um dano sofrido. É um dano, como eu falei, com essas qualificações, né, dele ser um dano moral, que está vinculado ao meu sistema de valores, a uma espécie de circuito de ideias, assim, que eu considero como sendo definidores do meu perfil de valores e princípios que eu tendo a seguir, né, com os quais eu me identifico. E ele deve ter, né, conceitualmente, segundo a Nussbaum, deve envolver a ideia de retaliação, que aquele dano deve ser algo que aconteça com o ofensor, né? Não literalmente, né, mas que a pessoa deve sofrer de alguma maneira. Então, quando eu tenho raiva, ela chega a citar, inclusive, o Butler, né, que diz que a raiva é a mais cruel das emoções, porque ela sempre visa a misery, né, é o termo que ele usa, visa a desgraça, visa que a outra pessoa sofra, né? Então, acho que esse é um elemento essencial, e se não tiver esse elemento, não tem raiva. Não é raiva, né, que eu estou sentindo, é qualquer outra emoção, mas não raiva. Isso é definidor, né? A raiva tem essas características. Então, eu acho que em vários contextos dá para a gente perceber, né, que ela tem de fato essa propriedade, embora ela seja disputada, assim, exatamente qual é a natureza da retaliação. Isso é uma das críticas que a Srini Vazan faz à abordagem da Nussbaum, né, que a retaliação não é uma retaliação genérica, né, assim, não quero o mal da pessoa em geral, que ela se dane, né, a raiva tem ela é específica, né, e envolve muito mais uma certa capacidade de perceber, né, o que a pessoa fez tá incomodando, né, do que a dor do outro realmente, né, no sentido que a Martha Nussbaum insiste. Então, tendo essa natureza, ela diz que a raiva pode dar origem a um certo tipo, né, de vingança, que não é necessariamente a vingança violenta. Algumas pessoas querem, de fato, se alguém foi morto, né, eu quero matar. Se a minha filha foi estuprada, eu quero que o cara seja estuprado, assim, e tenho esse desejo de vingança violenta, mas não precisa necessariamente ser assim, né? Ela diz que o desejo, e nem precisa ser um desejo pessoal, né, de causar sofrimento, como os filmes, né, que vocês veem, que a pessoa se vinga, né, do ofensor, fazendo a mesma coisa, ou causando mais dor ainda a ele, né? Ela diz que há um desejo de que o ofensor sofra, né, um desejo por um dano, que pode ser um dano físico, pode ser uma infelicidade, ou perder a fama, né, qualquer coisa que faça essa pessoa sofrer. Então ela diz assim, pode-se simplesmente desejar que o futuro do perpetrador seja realmente ruim. Tudo que a raiva aspira
é que as coisas deem errado para o ofensor de algum modo. Ela sempre tem essa visão, né, de que a pessoa tem que pagar por aquilo que ela fez, né? E aqui pagar não é exatamente, literalmente pagar, né? Mas alguma coisa de ruim tem que acontecer com quem causou o dano a nós. E há três direções, três caminhos. Ela diz que esse sentimento, então, de que eu fui ofendido, que essa raiva deve ser de algum modo, essa ofensa deve ser de algum modo retribuída. Tem três caminhos que ela pode seguir, né? O primeiro, ela diz que é a direção, o caminho do status, que é ver o dano no geral ligado ao status relativo da pessoa. Nesse caso, então, ela diz que a vingança faz sentido, mas o sistema de valor seria objetável. Eu já vou explicar isso aqui. A raiva de status aqui, então, é aquele caso em que a pessoa vê a vingança, vê a retribuição como consistindo em fazer a pessoa perder parte, né, a vingança. Então não tem a ver com a pessoa, ela é focada não no que a outra pessoa fez, mas no rebaixamento do meu próprio status. Então a vingança aqui vai ser, ou a retribuição aqui vai ser pensada em termos de restituição de status. Eu tenho que fazer algo, por exemplo, que faça essa pessoa perceber e que altere a minha posição em relação a ela. Pense num caso, por exemplo, de traição, um casamento, sei lá. A pessoa a raiva de status, ela não está focada na traição que aconteceu e nem em um desejo, né, que a pessoa passe por aquela mesma experiência. Ela está focada assim no tipo de dano que a traição produziu em mim, né? Isso me incomoda, então eu vou tentar retribuir, né, e restituir o equilíbrio, né, através do dano, sujeitando a outra pessoa, né, mostrando que ela me atacou e de algum modo tentando restituir o meu status na relação, né, através de algum meio de humilhar a pessoa, de submeter a pessoa de alguma maneira. Isso é bastante comum nos filmes, né? Vocês veem que a pessoa conta, não sei, que foi traída, e daí outra pessoa começa a infernizar a vida dela, né, como uma forma de amenizar o dano, o status que ela teve dentro da relação. Um outro caminho, um outro percurso que a raiva pode ter é ver o dano, é o que ela chama da direção da vingança, que então a pessoa não está focada em si mesma, em como aquele ato reduziu ou diminuiu o status dela, né? Está focada no erro em si, e o que ela espera então é que a pessoa tenha uma perda que equilibre as duas coisas, né? Então tem aqui, ela chega a citar, né, os exemplos de justiça cósmica, né? Então se alguém foi morto, outra pessoa tem que morrer, ou se alguém sofreu, outra pessoa tem que sofrer, de modo que exista um balanço entre os dois sofrimentos e, portanto, o equilíbrio seja restaurado. Ela diz que esse é irracional, né? Nesse caso, a pessoa pode até ter um esquema de valores correto, porque ela está focando, né, num dano que foi causado, mas a ideia de que a vingança vai equilibrar as coisas é irracional, né? Não tem como. Se uma pessoa morreu, não tem como, matando a outra, tu não vai corrigir o dano, né? Tu vai ter um outro dano de um outro tipo, né? Não tem como eliminar o sofrimento produzindo outro sofrimento. É irracional, né, pensar assim. No dano de status, ela diz, bom, esse dano de status, sim, se eu fui rebaixado, na medida em que eu rebaixo a outra pessoa, aí eu equilibro as coisas. Mas ela diz, bom, mas esse é um sistema de valores objetável, né? Um sistema de valores que tem problemas. E qual que é o problema? Eu vou falar em seguida, né? Mas tem a ver com o narcisismo e com a ideia de honra, né? Que é considerada fundamental, né, em pessoas que têm uma preocupação muito grande com o status. Então, nenhum desses dois caminhos ela considera viável, né? O que ela defende é esse terceiro caminho que eu já mencionei, que é o caminho da transição, uma direção de transição,
que a ideia de retribuição tem que ser abandonada, né? E a pessoa foca no que faz sentido e que pode resultar em alguma coisa boa. Então a pessoa continua, ela percebe ainda o erro, o dano, mas ela abandona completamente o espírito de vingança, tanto de querer que a pessoa seja humilhada ou sofra alguma coisa que restitua a perda que ela teve, ou no sentido dela sofrer a mesma, numa proporção similar, né, o mesmo dano. As duas, a ideia de vingança desaparece, né, e o que dá, e ela substitui então esse espírito por pensamentos voltados para o futuro, né, e de reconstrução. Eu vou agora detalhar um pouco esses 3 caminhos aqui do status, da vingança e da transição. Começo pelo do status relativo. Aqui ela diz que o status da pessoa foi ofendido, então ela sente raiva por isso, implicando perda ou rebaixamento. O exemplo que eu dou para vocês aqui é do marido traído, né, que tenta humilhar ou agredir a esposa. Essa humilhação, né, surge como uma maneira de recuperar o status social maculado pela outra pessoa. E ela diz que, de fato, essa revanche pode efetuar uma reversão nas posições, né, é racional, portanto, devolver, né, o que a pessoa fez, mas é normativamente condenável, né, como eu mencionei, porque envolve um sistema de valores distorcidos. O que é o sistema de valores distorcido que ela está chamando a atenção aqui? Ela diz, bom, as pessoas que vivem, alimentam esse tipo de preocupação com o próprio status, né, dentro de uma relação, por exemplo, ou que sofreu um dano e, portanto, quer que a outra pessoa seja exposta, né, por aquilo que ela fez, conta para os amigos, sei lá, faz alguma coisa ou diz que a pessoa é galinha, coisa assim, né? Tenta rebaixar a pessoa. Ela diz, bom, essa pessoa ela não está preocupada com o erro, né? Ela está preocupada, assim, ela vive numa cultura da honra, então o que importa para ela é principalmente uma certa obsessão aqui com que ela, o status dela em relação a outras pessoas, né? Não é tanto o erro do que foi feito e como poderia ser reparado, né? Simplesmente em ter uma certa submeter a outra pessoa a uma certa humilhação, assim, para que ela não se sinta para baixo, né? Não se sinta desprezada ou alguma coisa dessa natureza. Então ela diz que é um sistema de valores narcisista que dá muito valor para a imagem pública, para a honra, né? E, portanto, ela diz que isso é muito comum, né, nos americanos, assim, que se importam mais não com a traição, né, mas com que os outros vão perceber a pessoa como alguém que foi traído. Então, expor a outra pessoa, não sei, fazer com que ela seja rebaixada, que se mostre os defeitos dela, seria uma forma, né, de expressão da vingança, né, nesse caso. Condenável, né, porque tem esses valores que ela considera desvirtuados. Agora, outro caminho é esse do Liam Neeson, que vocês devem ter visto em vários filmes, né? Ele sempre tem alguém da família dele, a esposa ou filha dele que foi sequestrada, e ele vai atrás das pessoas e quer acertar as contas, literalmente, né? Enquanto ele não matar todos os que ofenderam a família dele, né? Ele não sossega. E então aqui a ideia é que por exemplo, que desejar que a pessoa que sofra o dano original, né, que ela tenha o mesmo tipo de dano como alguém, um criminoso, por exemplo, que estuprou, então ele se espera que ele seja estuprado ou morto na cadeia, né? Mas ou pode ser outros exemplos, né? A pessoa que foi traída, tu traz de volta, então não para rebaixar, mas simplesmente para equilibrar a balança, né? Mas ela diz que esse é um tipo de caminho que a raiva do payback, assim, de devolver na mesma moeda, ele é irracional porque não tem como abordar construtivamente o sofrimento, né, da vítima. Tu não vai... O Liam Neeson, quando perde a filha dele ou a esposa dele, ele mata todas as outras pessoas, mas a pessoa que ele perdeu não volta a viver, não vai trazer a pessoa de volta. Então é irracional nesse sentido, né?
embora de fato ele tenha sofrido uma injustiça, né? E do ponto de vista normativo ele está certo, ele tá reagindo a uma injustiça, mas não é uma reação razoável, né, do ponto de vista da racionalidade. Então, se vocês pensarem aqui na raiva como um desejo de buscar vingança, ela diz que vocês, como esse aqui é um outro filme que eu queria mencionar para vocês, A Vingança de Michael Kohlhaas, que é baseado num filme do Heinrich von Kleist, que ele empresta uns cavalos, os cavalos voltam machucados e ele se indigna, né? É um romance de época, assim, e ele acaba então destruindo, tendo uma vingança literal, né? Ele mata a família, né, dos que maltrataram e causaram esse dano para ele. Eu esqueci de dizer que em função dessa de ter machucado os cavalos, né, a filha dele acaba morrendo, então ele devolve, né, na mesma moeda também. O que a Nussbaum diz é que esse tipo de vingança nunca funciona, né, porque atacar outra pessoa não vai destruir, não vai diminuir o dano que foi causado. Se vocês quiserem entender também uma outra maneira de ver isso através de filmes, é esse filme Uma Outra História Americana. O título original é American History X, que dá uma ideia assim do que a Nussbaum tem em mente, né? Nesse filme tem o Norton aqui, como é o nome dele? Esqueci o primeiro nome dele. Tem um problema com nomes. Ele é um nazista, tem aqui uma suástica tatuada, né? Essa aqui é uma cena em que ele volta ele acabou de matar dois assaltantes negros que tentaram roubar o carro dele. É uma cena horrível, assim, se vocês verem o filme. E então ele é o tempo todo, a vida inteira dele de ódio, assim, racial, né? O prazer aqui, ele tá com um rosto, assim, satisfeito, né? Porque ele acabou de matar os vizinhos, um assaltante negro. E ele é preso daí por esse crime. E na prisão, um professor que ele teve no ginásio, algum detetive, né? Pede para ele conversar com esse... ele se chama Derek Vineyard no filme, pede para conversar com ele porque acha que ele precisa se reconstruir, digamos assim, né? O professor, o delegado esse tenta entender o que motivou ele, se tem como recuperar, né? Então o professor, ele tem, por acaso, esse aqui é um pouco irrealista assim no filme, a história, mas o professor é um professor negro e vai até a prisão, conversa com ele. Então esse aqui é um diálogo que eles têm nessa parte do filme. Um professor negro chamado Bob Sweeney diz para ele o seguinte, né, que houve uma época em que eu culpava tudo e a todos pela dor, sofrimento e as coisas vis que me ocorriam, que eu via acontecer com o povo negro, né, porque ele era negro. Eu costumava culpar a todos, culpar os brancos, culpar a sociedade, culpar Deus, mas eu não obtinha as respostas porque eu estava fazendo as perguntas erradas. Você precisa saber fazer as perguntas certas. E ele pergunta, o Derek, ele pergunta como o quê, né? E ele responde, alguma coisa que você fez até agora tornou a sua vida melhor. E aí o filme depois segue, né? Ele passa por uma transformação dentro da cadeia. Quando ele volta, ele tem um irmão porque o irmão dele foi preso e eles estão passando dificuldades, o irmão dele vira racista, né, também. Então ele volta transformado da cadeia e tenta convencer esse irmão dele a abandonar ou não repetir a história dele. E aí o irmão pergunta assim para ele, mas por que o que aconteceu, né, e tal. E ele diz como resposta, né, ele diz, isso que eu fiz até hoje não tornou a minha vida melhor, né? Então o ódio, a raiva toda que eu alimentei não tornou a minha vida melhor. Como a Martha Nussbaum diz aqui, né, infringir sofrimento não desfaz o próprio sofrimento, né? Ele fica, a raiva te coloca numa espiral, né, de violência que não melhora em nada a tua vida. Tu fica focado em
em provocar dano ao outro, né, sem que algo de bom aconteça, né, na tua própria vida. Então ela diz, a Nussbaum diz que esse tipo de raiva não faz sentido, né? As ideias de retribuição, elas têm uma certa apelo humano, né? É comum, por exemplo, pensar, né, que no caso do assassinato, do roubo, do estupro, que nós estamos quites, assim, a gente acerta as contas se o ofensor sofre um dano proporcional, né? Todo mundo diz que se meu filho fosse a minha filha, o meu filho fosse abusado, não sei, eu iria lá e mataria a pessoa, né? Isso é muito comum as pessoas falarem esse tipo de coisa. E ela diz, né, que a vingança então envolve uma certa ideia de retribuição proporcional, esse sentido não de humilhação, né, que é a raiva de status, mas da raiva como vingança, né? Nós não estamos, não sentimos satisfeitos sem que o ofensor sofra, né? Não é rebaixando ele, né, no sentido aqui dele pagar por aquilo que fez. Mas, enfim, a Nussbaum rejeita essa interpretação da raiva, então dizendo que ela envolve uma mentalidade vingativa e essa mentalidade é, em última instância, irracional, né? Tu matar um assassino não devolve a vida roubada. Tu pode até dizer que essas punições são úteis, né? Mas ela diz que, bom, isso é uma coisa que eu tenho que investigar, né? Se de fato punir, prender, incapacitar pessoas, cortar a mão delas, sei lá, se isso ajuda a melhorar, a evitar, fazer com que outras pessoas não repitam o mesmo tipo de crime. Mas isso não tem nada a ver com a ideia de corrigir erro, né? Isso tem a ver com uma ideia de proteger a sociedade, né? Que tem que ser investigado empiricamente. Mas cortar a mão de uma pessoa porque ela cortou a mão da outra, não vai melhorar em nada, né? A vida daquela pessoa que sofreu o dano, né? Não tem nenhuma, é irracional esperar que isso corrija, né, certos erros. Na raiva de status, né, como eu estava dizendo lá no início, então o meu status foi rebaixado, eu me sinto ferido, né? Então a ideia de humilhar meu ofensor faz com que eu me sinta melhor. Isso é racional, é mais racional do que querer cortar machucar outra pessoa que me ofendeu. Na medida em que esse tipo de reação, né, de raiva de reduzir, de humilhar, de rebaixar o outro porque ele me ofendeu, ele acaba, de fato, ele rebaixa, né, o ofensor. Então, um marido, não sei, traído, que conta para todo mundo que a mulher dele é trapaceira, que enganou ele diminui o status da mulher diante dos demais e, portanto, de alguma maneira ele equilibra, né? Que ele se sente compensado, digamos assim, né? O status dele não é mais tão rebaixado, né? Mas ela diz também que isso não tem nada a ver com justiça, tem a ver com a que eu falei antes, lá com uma lógica selvagem, né? Do narcisismo e do código de honra. Então, no fim das contas, tanto a raiva de status quanto a raiva de vingança, elas têm que ser abandonadas, né? Ela diz que uma pessoa sadia e não excessivamente ansiosa e centrada em questões de status, né? Nesse tipo de pessoa, a raiva é um sonho breve, uma nuvem que rapidamente se desmancha e vai embora, né? Por pensamentos mais sadios sobre bem-estar pessoal e social. Então, no fundo, tanto que reage com desejo de vingança quanto com que reage com desejo de humilhar, eles não são saudáveis, né? Como ela está dizendo. Então, uma pessoa saudável é aquela que usa essa raiva para nobre, né? Que foi a denúncia da violação, usa ela para transição para um outro estado, né? Que não é de raiva, é um estado mais próximo do perdão, né? A pessoa fica com raiva, como usualmente, ela pensa em algum tipo de retribuição, mas no momento de mais calma ela busca uma transição, que é protestar diante do que é errado, mas sem o espírito de retribuição. Então, o que é a raiva transitiva? É uma espécie de raiva que coloca a pessoa numa outra mentalidade, não é na mentalidade da vingança, nem do rebaixamento, né, do status. Ela faz com que a pessoa se afaste, né, da retaliação em direção a uma perspectiva mais produtiva, pedindo o que pode efetivamente ser feito para ampliar o bem-estar pessoal ou
social. Então, tu vê a injustiça, mas imediatamente a perspectiva, né, da injustiça faz pensar em como corrigir aquela injustiça, não em como punir ou não em como rebaixar quem te machucou, né, de algum modo. A raiva transitiva, então, desloca o foco dos sentimentos de vingança para a estruturação da ação social. É essa raiva, então, que ela diz que não é bem uma raiva, né? Porque ela não tem mais a vingança em vista, né? Que a Nussbaum sustenta como sendo algo valioso, né? E defensável em relação à raiva. Ela defende que se estenda ao causador do ato ofensivo uma espécie de um tipo generoso de amor, esperança para cooperação futura e trabalho construtivo. O exemplo que ela dá do que seria essa raiva transitiva são os atos errados dos filhos, né? O pai fica ofendido, né? Sente raiva, como esses aqui, olha o que eles fizeram com a televisão, com a sala da casa, com o sofá, mas não quer vingança, não quer nem que a criança seja humilhada, né? Nem que a criança sofra, não sei, em algum momento, né? Aquilo que ela fez. Então, eles procuram estratégias construtivas para assegurar que o ato não seja repetido. A raiva de transição, então, ela tem um fundamento no amor e no perdão, né, que a Nussbaum defende, né? Essa aqui é uma citação que ela diz no contexto da transição, ela diz que quando então, a raiva de transição envolve care about, envolve se preocupar com as pessoas, mesmo que a pessoa tenha nos ofendido, tenha nos atacado, né, de algum modo. Então, quando nós não nos importamos com outras pessoas, nós não queremos assegurar o bem delas. Nós somos menos inclinados a adotar uma perspectiva construtiva e mais propensos a recair em fantasias vazias de revanche. E a pessoa que cultiva essa raiva de transição, então ela se importa mais, né? Ela pensa no próprio bem e na correção da injustiça, né? E menos em se vingar, né? Em fazer a outra pessoa que causou o dano sofrer, ou inverter as posições, né? Como eu estou sofrendo agora, eu passei por essa humilhação, agora tu vai passar por essa humilhação, para restituir, né, e para saciar, né, o desejo de retribuição que ela tem. A raiva de transição, então, não enfoca o status maculado, não liga tanto para a dor, né, relativamente à outra pessoa. Ela não quer o sofrimento, ela foca no bem-estar social desde o início e busca estratégia de reconstrução de laços. Agora eu vou para a parte final da aula, então, que são as críticas que foram feitas pela Srinivazan a essa abordagem da Nussbaum, né, que eu chamei de conservadora sofisticada. A Amy, essa jovem professora, ela tem 37 anos, se não me engano, super talentosa, ela é professora de teoria política e social no All Souls College, ela ocupa uma cadeira que foi ocupada pelo Bernard Williams há tempo atrás e recentemente pelo Ted Cohen, se não me engano, um professor de filosofia social e política, e agora ela está ocupando essa cadeira. Ela foi recentemente considerada uma das 50 intelectuais contemporâneas, né, mais influentes agora eu não lembro qual foi a instituição que fez essa pesquisa, mas vocês encontram isso na internet. Então eu tenho lido muito as coisas dela e tenho gostado muito, especialmente sobre raiva, né? Eu acho que ela tem uma perspectiva inovadora, assim, muito lúcida, né? Então eu vou usar ela aqui como uma representante das críticas progressistas a essas visões conservadoras que foram defendidas lá no início pelos conservadores ingênuos, né, que consideram a raiva uma resposta patológica, e pela versão conservadora da Nussbaum, que é um pouco mais sofisticada, mas que também, no fim, sugere, né, que a raiva dê lugar a comportamentos transitivos, né, que não deem abrigo à raiva, né. Eu vou sempre apresentar aqui, daí eu vou recapitular o que eu falei, apresentando os argumentos da Nussbaum numa coluna e da Srinivazan na outra. O primeiro ponto aqui tem uma crítica à ideia da raiva como vingança, né, como
como retribuição, naquele sentido do que eu citei do Liam Neeson, né, que quer perdeu alguém, né, e ele quer que a outra pessoa sofra a mesma coisa. Então, se alguém foi estuprado, eu quero que a pessoa seja estuprada, e assim por diante. A Martha Nussbaum diz que a vingança é uma vingança que consiste em desejar que as coisas deem errado para o outro, né? E a Smiley Vazan responde essa primeira, embora ela não formule como eu estou formulando aqui, né? Mas ela diz que ninguém sustenta, né, que a raiva vai solucionar o problema, por exemplo, o problema da injustiça as pessoas sofrem, né, com racismo, são tratadas, são discriminadas, são abordadas pela polícia. Ninguém acredita, né, que a raiva vai resolver o problema do racismo. Isso não existe essa ideia da raiva como envolvendo uma retribuição. Então, se eu for racista com relação a outras pessoas, eu não sei, se eu for, se eu reagir da mesma maneira que outras pessoas, eu vou estar solucionando o problema. Não é esse o ponto, né? Ninguém sustenta essa tese. Ela diz que, na verdade, a raiva contemporânea não está tão atrelada a essa ideia de vingança, ou de retribuição, tal como a Martha Nussbaum formula, né? Ela diz que nós sentimos raiva, por exemplo, de estruturas opressivas, que são estruturas racistas, por exemplo, da sociedade. E nem sempre a nossa raiva está voltada a pessoas. Então, eu não quero humilhar alguém, nem quero que a outra pessoa sofra por isso, né? Eu quero que aquela estrutura de injustiça, né, contra a qual eu me revolto, contra a qual que me desperta a raiva, que ela deixe de existir, né? Essa é a direção, digamos assim, da raiva. Não é para pessoas, digamos assim, propriamente, é mais para a injustiça. Mas ela diz, então, bom, mas o que a Nussbaum está defendendo é que a raiva não se aplica a coisas abstratas, né? A raiva sempre tem como alvo, como eu disse ali, alguém, né? Eu tenho que, se for genérico, né? Aconteceu uma coisa ruim, então eu posso sentir tristeza, né? Mas a raiva exige que essa tristeza seja conectada a alguma coisa, né? Então, se a caixa não me atende porque ela está no telefone, eu só tenho raiva se eu enxergo o que ela está fazendo, como sendo responsável, e direciono assim, mas o que essa pessoa está pensando que não... Por que ela não me atende, né? E tenho vontade de xingá-la. Então, isso é a raiva para Nussbaum, né? E o que a Smiley Vazan diz, não, mas eu posso pensar a raiva como sendo uma reação, né, de retaliação contra sistemas e não contra pessoas, né? Mas como a Nussbaum está usando nesse sentido de ser dirigido a alguma pessoa, então ela diz, mesmo sendo sobre pessoas, não sendo sobre o racismo, mas sendo sobre o racista, não sendo sobre uma pessoa, alguém machista, mas sendo contra a misoginia ou misógino, a raiva não clama por uma vingança generalizada, né, mas por um sofrimento específico, que é o sofrimento da vítima. Então, o que ela diz aqui que para tentar, assim, lançar um ataque à concepção da Nussbaum é dizer que a raiva ela pretende que o ofensor perceba precisamente o que ele fez, né? Então ela envolve muito mais do que retaliação. Ela envolve expor, né, ou manifestar a raiva, faz com que a pessoa que age, né, ou que comete certos danos, ela visa que a pessoa, como eu formulei aqui, ela pretende que a pessoa perceba a responsabilidade que ela tem dentro do sistema racista, o policial, por exemplo, perceba que ele está contribuindo para uma situação injusta e que ela mostre, né, algum compromisso ou se envolva, né, ou pretenda corrigir, né, se comprometer com alguma forma de correção, reparação da ofensa. Então, a ideia é que não é exatamente que as coisas deem errado para outra pessoa, né? O que ela visa é muito mais de autoconsciência, de desenvolver uma certa sensibilidade, uma certa percepção no ofensor, né? Para que ele reconheça o que
o que ele faz, né, e como as ações dele são condenáveis. Talvez, no final das contas, ela diz que isso produz algum tipo de sofrimento no ofensor, mas o alvo não é causar sofrimento, né? O alvo é aperfeiçoar a visão aqui, a percepção, né, de como as coisas funcionam e fazer com que as pessoas contribuam para formas menos injustas, né, de estruturação social. Então, voltando ao tema que eu tinha mencionado lá no início, eu falei de um jovem, né, um ser menino que é abordado pela polícia. Então, se a manifestação de raiva ali não tem relação, né, ela está sustentando com desejar algum mal, a raiva no sentido contemporâneo tem muito mais vínculo com uma visão aristotélica, assim, do mundo antigo, na qual a Nussbaum se baseia, mas para o mundo contemporâneo que essa raiva sinalizaria assim, fazer com que a pessoa tenha um certo sofrimento, mas é o sofrimento dela perceber especificamente como aquele arranjo, né, do qual ela faz parte, né, como ele é injusto, né, e como as ações da pessoa têm contribuído para gerar, né, esse tipo de dano, né. Então, o que a Srini Vazan está afirmando se aproxima muito da imagem que foi apresentada lá no início, com aquela citação do Baldwin que eu apresentei, né, que ele descreve o Malcolm X não como alguém... A raiva dele não era um ódio aos brancos, né? A raiva dele era um amor aos negros, no sentido de eles perceberem, terem consciência do que está acontecendo e como eles podem transformar a sua própria situação. Ela também critica a ideia de que a raiva é uma forma de rebaixamento de status, né? Ela critica a leitura da Nussbaum da raiva de status, o percurso, né, do status. Lembrem aqui, né, que a Nussbaum diz que a raiva de status visa humilhar e expor ofensores. Ela é racional, mas é imoral porque implica um compromisso com o sistema de valores narcísico, né, que ela, no fim das contas, considera insustentável. Aqui a resposta da Srini Vazan é um pouco mais complicada. Ela diz que, ela apresenta, assim, eu coloquei ela como envolvendo dois movimentos. O primeiro movimento é dizer, mas afinal, por que é incoerente uma pessoa tentar expor o rebaixar, né, o seu ofensor? Ela pergunta assim, qual que é a incoerência no desejo de ser ouvido e visto por aqueles que racialmente abusam de você? Ou qual que é a incoerência de ter o horror absoluto de suas ações registradas publicamente? Pensem, por exemplo, no movimento Me Too, aquele movimento que expôs o Weinstein, como é o nome dele? É aquele produtor de cinema hollywoodiano, né, que foi acusado de assediar várias atrizes, né, e ele está preso agora. Eu esqueci o primeiro nome dele, tem um problema sério com nomes. E ela diz, então, qual que é a incoerência de mostrar para as pessoas, né, expor o tipo de crime que o ofensor produz, né? Por que humilhar a pessoa, né, não é algo que se possa fazer, expor a outra pessoa? Por que seria narcísico, né? Na verdade, não tem a ver com narcisismo, né? Ela diz que o rebaixamento aqui ele visa preservar o valor próprio. A pessoa está, na medida em que ela divulga, né, e expõe e humilha o ofensor, ela acaba preservando a si mesma. E o argumento que é um pouco mais complexo, porque ela diz o seguinte também, a Nussbaum diz que a inversão de posições através do rebaixamento não cria igualdade, né? Ela só substitui uma desigualdade por outra. Então, quem estava, no caso do Me Too, o Weinstein, que era o abusador, ele vira uma espécie de degradado, né? Ele é segregado, assim, ele vira um pária social. E as mulheres que foram vitimadas, elas se tornam alguém que foi ofendido, né? E, portanto, restitui a dignidade, digamos assim, das mulheres. Então, ela diz que é esse tipo de
argumento da Nussbaum, dizendo que o rebaixamento não cria igualdade, né? Ele só cria um outro tipo de desigualdade. Ela diz que é um argumento falacioso, porque no fim das contas ela está comparando coisas que são diferentes, né? Quando o que existe aqui, eu formulei o argumento dessa maneira, o que existe é uma assimetria. A desigualdade não é igual, assim, não é porque os dois não estão no mesmo status, né? Quando pessoas negras zombam de brancos e quando brancos zombam de negros, não tá, a correlação não é da mesma ordem, né? Uma zombaria, digamos assim, tem um significado e a outra tem outro. Uma é restituir, ou ela corrige, digamos assim, um dano e a outra não. A outra gera, né, um tipo de opressão. Então, quando a mulher silencia o homem, quando o homem silencia a mulher, se a mulher zomba do marido, digamos assim, não é o mesmo tipo de dano que está envolvido, né? Existe uma assimetria, existe uma desigualdade. E, às vezes, ela diz, então esse é o argumento, o ponto principal, por isso que eu falei aqui que no caso do status, né, a ideia de rebaixamento tem a ver com valor próprio. Ela diz que, às vezes, o sentimento de valor próprio ele só pode ser assegurado se o outro polo for enfraquecido, né? Não tem como corrigir e preservar a dignidade, o valor próprio, a autoestima da pessoa que foi atacada, né? Sem rebaixar a outra pessoa. Então não é que a raiva de status acaba gerando outro tipo de... Na medida em que eu rebaixo, digamos assim, quem me atacou, eu vou criar uma compensação que vai gerar uma outra desigualdade. Não é uma desigualdade, às vezes essa compensação ela é necessária porque é o único modo da pessoa ter a sua importância preservada, o seu valor próprio preservado. Ela também critica a raiva transitiva. Ela diz que eu não formulei assim lá no início, né, mas uma das razões pelas quais a Nussbaum critica a raiva transitiva, a raiva em si mesma, né, porque ela é contraprodutiva, ou como vingança, ou como status, porque ela é contraprodutiva, né, porque em virtude da concentração de poder, toda vez que se reage, né, à opressão, essa reação se volta contra o grupo mais fraco, né, que no caso são as mulheres ou os negros, né, no caso do racismo, e, portanto, seria muito mais vantajoso, né, do ponto de vista dos interesses pragmáticos, instrumentais, né, desses grupos que sofrem injustiça, focar, né, em projetos de reconstrução e não projetos de reagir expondo, né, ou desejando, né, o mesmo sofrimento para quem gerou um certo dano. E a Sline Vazan responde esse argumento também, dizendo que a simetria de poder que torna a raiva contraprodutiva, ela, no fundo, dizer que a raiva é contraprodutiva, então não é esclarecedor, porque ela só é contraprodutiva porque ela resulta de uma injustiça antecedente e contingente. Ela dá um exemplo por que a raiva dos negros não é produtiva. Porque eles são caracterizados, né, por um sistema de supremacia branca como sendo arruaceiros. Quando eles reagem, né, com violência, como naquele documentário ali, naquele vídeo que eu mostrei no início. Ou as mulheres são sempre chamadas de histéricas quando elas reagem com raiva, porque existe uma leitura, digamos assim, né, que a reação de raiva não está denunciando nada, não tem nenhuma ofensa moral, não tem nenhuma injustiça presente ali, é simplesmente uma pessoa que se descontrolou. Então, no fundo, o que sustenta a ideia de que a raiva é contraprodutiva é uma injustiça que está presente ali, portanto, dizer que a raiva é contraprodutiva em outras palavras, já
esconder que a presença dessa injustiça, né? Não, se a injustiça não tivesse presente, a pessoa não precisaria reagir com raiva, não precisaria quebrar ou colocar fogo, não sei, na rua para que certas coisas não acontecessem mais. Então, o foco, a ideia de contraprodutividade aqui não tem papel de esclarecimento nenhum, né? Ela está simplesmente confundindo as coisas, né? Apresentar características injustas, ela diz, e contingentes da vida política como se fossem neutras, né? Como se simplesmente, isso que tu está fazendo não vai dar certo. Mas não é que não vai dar certo, isso é o que eu estou fazendo, não vai dar certo porque já existe alguém que não quer que dê certo, né? Existe um sistema que não faz, que coloca essas coisas como sendo inefetivas, né, para os resultados que se quer alcançar. Então, ela contribui, em última instância, é uma crítica aqui indireta, né? Ela diz que a ênfase da Nussbaum na ideia de que a raiva deve ser focada no futuro, né, e não em algum tipo de reação contundente no presente e que focada no dano, né? Ela diz, isso, no fundo, agrava a situação, né? Porque mostra as pessoas como agindo mal, quando na verdade elas não têm nenhuma responsabilidade pelos danos que estão sofrendo, e também oculta as injustiças que elas já sofrem. Ainda mesmo em relação à raiva de transição, também ela examina um outro aspecto, né? Que a vida política exige civilidade, calma para o diálogo construtivo, que é a parte da ideia de raiva transitiva da Nussbaum, né? E a Smiley Vazan diz que aqui também tem um problema, porque o clamor por raiva e calma, ele frequentemente nubla, ou oculta, ou destrói. Ela usa um verbo aqui que é tipo esmagar, pisar em cima, né? Da distinção entre raiva justa e raiva imprópria. Então, o que é a raiva justa e raiva imprópria? Aqui tem uma distinção que ela faz entre pessoas que reagem à raiva porque estão, de fato, sofrendo uma injustiça, e outras pessoas que têm raiva imprópria, né? Que são pessoas que reclamam, mas não têm nenhuma razão para lamentar, né? Porque não tem nenhuma injustiça, de fato, acontecendo com elas, né? Como, por exemplo, os americanos, não sei, do interior dos Estados Unidos, que atribuem a falta de empregos à presença de imigrantes. Então, eles têm raiva dos imigrantes, mas essa é uma raiva imprópria, porque os imigrantes não têm nenhuma relação com o tipo de problema que eles estão tendo. E o que acontece no discurso público é que, frequentemente, quando se pede calma e civilidade, esse pedido de calma vai fazer com que as pessoas que vão ser cobradas não são essas que estão reclamando de maneira imprópria, porque elas já têm elas não são tratadas, né, como interlocutores irracionais, não são tratadas como arruaceiros, né, elas são tratadas como pessoas que têm razão naquilo que elas dizem, né, que sempre têm uma boa razão. Estão pedindo, de fato, tem esse problema, tem que construir um muro, né, então elas não estão reclamando por algo fora de lugar. A raiva delas é uma raiva que sempre tem eco, né? Enquanto que outros casos de raiva justa, se eu vou pedir um espaço público de mais calma e civilidade, o resultado é que esse pedido vai sempre recair sobre aqueles que provavelmente mais sofrem, né? Então, essa assimetria entre grupos, né, e a diferença de tratamento que é dado a cada um dos grupos que têm poderes, que não têm poder, ela resulta, né, numa injustiça ainda maior, né, em relação àqueles que não deveriam passar por esse tipo de injustiça. E por último, ela também critica a leitura que a Nussbaum faz dos efeitos externos, extrínsecos, né, da raiva. Então, especialmente aqui da raiva na vida pública, essa é está no próprio texto da Martha Nussbaum. Ela faz um elogio do Martin Luther King, do Gandhi, do Mandela,
E ela sugere, então, que o exemplo deles teria mostrado, né, que a raiva, ela é, embora ela seja ocasionalmente útil como impulso à ação política, ela é, no geral, politicamente perigosa. Então, no fim das contas, se a gente for estudar, aqui uma citação tem uma citação do Martin Luther King, ele diz que o amor é a única força capaz de transformar um inimigo num amigo, né? Então, se nós formos estudar os exemplos desses revolucionários, de um tipo que aplicaram uma raiva revolucionária e transformaram essa raiva em amor, o Mandela foi ele defendeu, né, a conciliação. O Martin Luther King foi um defensor da não violência contra o Malcolm X. Eles tinham uma disputa, né, entre eles sobre isso, dentro do movimento do ativismo da luta antirracista americana. E o Gandhi também foi líder de um movimento pacifista na Índia. Então, esses três exemplos para Martha Nussbaum, né, se a gente estudar, ela diz, eles nos ajudam a ver que a ideia da raiva nobre, que é essa raiva que mostra a presença da injustiça, ela é um guia falso em situações revolucionárias, porque uma mentalidade generosa ou super generosa é não só mais apropriada, mas também mais efetiva. Então, ela sugere que o Martin Luther King e o Mandela tiveram sucesso porque eles usaram, né, a estratégia pacifista. Contra essa argumentação, que a Srini Vazan chama a atenção, ela diz que Mandela, e ela pergunta, eu achei relevante aqui o ponto dela, ela pergunta, será que o Mandela e o Gandhi teriam um sucesso, né, sem a raiva dos seus seguidores? Ou será que o Martin Luther King teria sucesso sem o Malcolm X, mostrando que é possível que a população negra americana se revoltasse, né, contra a opressão vivida? Ela também pergunta, teria havido conflitos anticoloniais no norte da África, ou a Primavera Árabe, sem raiva dos ditadores, né? E o movimento trabalhista, feminista, o movimento gay, LGBT, dos direitos dos deficientes, ele existiria sem raiva, sem as pessoas se revoltarem? Então, ela sugere aqui que tem uma perspectiva distorcida na análise da Martha Nussbaum, porque ela faz uma leitura muito parcial de como funciona a dinâmica social. E essa leitura consiste aqui basicamente em não reconhecer que a política tanto é sobre conflito quanto sobre consenso. Ela diz tanto respeito a oferecer saídas, né, pacíficas, assim, quanto pressionar as pessoas do ponto de vista da ação incisiva, assertiva, né, da pressão com raiva, né, para se alcançar os objetivos políticos que se tem em vista. Então, aqui é uma citação final da Amiya. Ela diz que a raiva pode ser uma força motivadora para a organização e resistência. O medo da fúria coletiva, tanto em sociedades democráticas quanto em sociedades autoritárias, ele pode também motivar aqueles que estão no poder a mudar os seus caminhos. Não tem por que pensar que a raiva só vai ter efeito negativo, né? E não tem por que pensar que as pessoas só vão conseguir resultados se elas forem pacíficas. Às vezes a ameaça, né, é tanto, como ela diz aqui, né, tanto o conflito quanto o consenso são armas, né, na luta política. Portanto, a raiva, né, assim como outros mecanismos, né, de ação pacífica, eles são relevantes, né, de modo similar. Tá bom? Era isso então sobre essa segunda unidade. Eu espero que tenha ficado claro o que a Nussbaum defende e como ela pode ser criticada. Na próxima aula eu vou dar continuidade, fazer uma sessão de encerramento, né, dessa parte, tentando fazer um fechamento aí, ver como que eu vou me posicionar em relação a essa disputa que eu acabei de apresentar então para vocês nessas duas últimas aulas. Ok? Um abraço, até a próximo encontro.